Boa noite a todos que estão chegando, a todas e todas. Boa noite, pessoal. Professora Karina entrando. E a gente pode ir começando, o que você acha? Estou à disposição. Pessoal, muito boa noite. Eu queria aqui apresentar o Dr. Henderson. Eu acho que, assim, poucas pessoas aqui de vocês vão precisar realmente da apresentação, mas é sempre bom. O Dr. Henderson hoje vai participar com a gente nessa live da ANC. A gente vai falar sobre Cânimo, Constituição e Desenvolvimento Econômico. Eu queria apresentar ele. O Henderson é doutor em Direito, doutor em Bioética. Ele é presidente da Comissão Especial de Bioética da OAB Nacional. Ele é professor de Direito Constitucional da PUC Campinas, e é também advogado. Eu sou Rafael Arcuri, eu sou diretor executivo da Associação Nacional do Câmbio Industrial, sou advogado também, especializado em Direito Regulatório, e a gente queria bater um papo aqui hoje com vocês sobre Cânimo e Constituição. Primeiro, assim, eu queria introduzir o que é o Cânimo, para depois falar dos problemas jurídicos que a gente tem no Cânimo hoje, os problemas regulatórios que a gente tem, e depois eu passo a palavra para o Dr. Henderson para ele falar aqui um pouco com vocês sobre a Constituição. Gente, o cânhamo, ele é uma espécie de cannabis. Ô, Henderson, nem te deixei dar boa noite. Imagina, boa noite, gente. Eu espero que todos estejam bem, em segurança nesse exato momento. Rafael e eu combinamos de, primeiro, nós explicarmos do que é que nós estamos falando, né? Acho que, pelo menos, acredito que o público que esteja nos assistindo, nem todos estejam familiarizados com o que seja o cânhamo. Também quero acreditar que boa parte dos que nos assistirão ou estão nos assistindo não sabe exatamente as questões jurídicas e regulatórias. Então nós combinamos de fazer um pouco de cada. Rafael vai explicar o que é o cânhamo, né, para a gente entender do que nós estamos falando e até fazer algumas diferenças importantes para não confundirmos pato com ganso. E depois eu vou falar sobre a forma como eu vejo isso do ponto de vista jurídico e bioético. Tá? Então a gente dividiu assim, para que possa ficar didático, seja para quem já é da área, já conhece do que estamos falando, seja para quem nunca ouviu falar e sequer é do direito. Bom, Rafael, fica à vontade. Muito obrigado, muito bem explicado o que a gente vai fazer aqui hoje. Olha, aí, seguindo, o cânhamo, ele é uma espécie de cannabis, ele é uma cannabis sativa, mas ele é distinguido nos diferentes estados, nação, por um critério quimiotaxonômico. O que isso quer dizer? Que existe um problema na biologia taxonômico para distinguir os diferentes tipos de cannabis. Já houve muito cruzamento entre as espécies, então a gente não consegue hoje, genética ou fenotipicamente, distinguir as plantas porque elas são muito parecidas entre si. Existem estudos que afirmam que existem diferenças genéticas, que existem diferenças morfológicas relevantes na forma da planta, algumas são maiores, outras menores, mas elas são muito parecidas entre si. Então, os estados, quando vão regular a cannabis, geralmente fazem uma diferença, uma cisão entre dois tipos. Todas são cannabis, mas aí a gente teria a cannabis, a maconha, que seria geralmente a cannabis medicinal, e a gente teria o cânhamo industrial. A diferença entre as duas são principalmente os usos dados ao cânhamo e à cannabis medicinal e a quantidade de THC por planta. Então, a maconha tem uma quantidade alta de THC, geralmente acima de 5% ou 1% já é considerado maconha, e o cânhamo fica num limbo que geralmente ele tem 0,3 ou menos de THC do peso seco dele. Então, a gente vai tratar hoje aqui do cânhamo, a gente vai focar não na cannabis medicinal, mas no cânhamo industrial, que é o tipo de cannabis que geralmente tem aplicações industriais. Então, a gente pode fazer tijolo de cânhamo, a gente pode fazer roupa de cânhamo, a gente pode fazer uma infinidade, as sementes são altamente nutritivas,
Então, a gente tem muita utilidade. Só que, no Brasil, na contramão de muitos países, a gente tem uma proibição, que é uma norma da Anvisa, que é a portaria 344, de 98, que proíbe todas as cannabis sativas. Só que ela não faz a distinção entre cannabis com alto teor de THC e cânhamo industrial. E aí, eu queria passar um pouquinho a palavra para o Dr. Henderson, para ele falar um pouquinho mais e a gente fica conversando aqui. Bom, feita a introdução da distinção que há dos tipos de cannabis, ou seja, basicamente, aqui permita-me enfatizar, nós estamos falando de que nós temos um sistema regulatório no Brasil que trata de cachorros, por assim dizer, mas não diferencia um dog alemão, que é um cachorro que de pé é mais alto do que eu, de um chihuahua, que não consegue atingir meu calcanhar. Ele trata em genérico. É a mesma coisa que você falasse, por exemplo, de que é proibido o animal neste condomínio. E aí você, poxa, mas eu posso ter um peixe, que incômodo um peixe causa? Né? Que incômodo um gato causa, exceto para o próprio dono, digo de experiência própria. É uma regulamentação muito estranha, porque trata usando o termo mais genérico possível. No nosso caso aqui, eu dei exemplo trocando para poder mostrar o quanto que é estranha a regulação como ela é feita, trata de cannabis em abstrato. Bom, o que é importante dizer, e por que é relevante a discussão que Rafael e eu estamos propondo a quem está nos ouvindo? O cânhamo industrial, ele é visto como a nova onda econômica verde. Então, se você perguntar para qualquer especialista em economia para saber o que eu poderia plantar aqui, que eu teria um bom retorno, que vai ser um grande desenvolvimento econômico, qual é o próximo ponto, próximo passo da agroindústria para eu investir. Qualquer especialista certamente vai te dizer, sem precisar fazer muita pesquisa, que cânhamo industrial, a produção do cânhamo, seria o melhor investimento. Tanto é assim de que diversos países, eu não estou falando de um ou outro, diversos países já estão correndo para produzir cânhamo, para ter um mercado, uma indústria nacional que forneça cânhamo, seja para a sua própria indústria, seja para a indústria internacional, para meio de exportação. Apenas a título de curiosidade para vocês. A Colômbia já autoriza, Chile já autoriza, estamos falando de vizinho, vamos falar de lugares distintos, de longe, o Canadá já autoriza, China nem preciso dizer que já autoriza há bastante tempo, né, e é visto hoje como um novo oceano a ser navegado na economia, inexplorado, com muitas possibilidades, e todas essas características que eu mencionei a vocês, certamente é muito mais relevante quando estamos falando de uma economia global que está tentando se recuperar de uma pandemia. Eu sequer preciso mencionar também o problema que nós temos no Brasil, econômico decorrente da pandemia, especialmente pela demora de reação, de controle, etc. As coisas que vão demorar um pouco mais. Nós perdemos capacidade de compra da nossa moeda, e também está surgindo uma inflação, uma série de problemas, além das altas taxas de desemprego. Bom, isto posto, né, que é o porquê que é relevante nós falarmos sobre isso, para quem não é do direito, eu queria fazer aqui um parênteses para entender por que é que nós vamos falar de desenvolvimento econômico e Constituição, o que uma coisa tem a ver com a outra. Quando nós falamos no direito, nós sempre vamos olhar para resolver qualquer problema, faz parte do raciocínio jurídico, você olhar para as fontes. Então, para qualquer problema que você queira saber a resposta jurídica, você olha para as fontes. O segundo problema, o segundo passo a ser feito é você estruturar que informações que você retirou dessa fonte numa escala na qual você tem uma fonte mais importante do que outra para você dar um critério. Senão, qualquer coisa, qualquer um iria ler qualquer coisa da legislação. E ainda assim, gente, vocês veem as confusões aí da qual temos notícias, especialmente na área criminal, que as pessoas nos perguntam incrédulas de como é que isso é possível. Então, veja, com toda uma série de regras de como interpretar, de qual é a estrutura de interpretação, isso já dá problema. E depois vem o como aplicar. Veja,
Aqui no Brasil, nós temos uma escada de hierarquia normativa que é válida, inclusive, em todos os países com o direito muito progredido. Então, qual é a grande fonte que nós temos e sem ela nós não podemos ter nenhuma outra resposta? A Constituição Federal. A nossa Constituição, por todas as críticas que se possam fazer a ela, ela é muito boa. E eu não vou entrar nessa discussão, mas saibam que, para o direito brasileiro e a maior parte dos países civilizados no mundo, a Constituição é a grande fonte e fora dela não há resposta jurídica aceitável. Depois disso, nós vamos ter uma ordem que vão ser a legislação, as leis complementares. Depois nós vamos ter a regulamentação administrativa ou infralegal, que é, por exemplo, portarias, decretos, resoluções. Para algumas coisas mais específicas, até mesmo algum conselho profissional pode estabelecer. No caso do Conselho Federal de Medicina, que vai estabelecer como é que se faz fertilização in vitro, as regras éticas da fertilização in vitro. Está lá, Resolução 2168, e assim por diante. E é até importante lembrar, né, Henderson, que a gente tem uma Constituição muito extensa e que tem previsões, assim, é uma Constituição muito boa, mas que é até um pouco atípica a quantidade de normas que ela tem. Então, a gente vai entrar para fazer a análise, eu estou adiantando um pouquinho aí, a quantidade de previsões que a gente tem. Então, a gente tem um guia, seria quase uma política nacional já, dentro da Constituição, porque ela guia não só o comportamento, enfim, inferior das pessoas num caso concreto, mas também líderes de Estado. Então, a gente tem assim, um guia completo, como se fosse um manualzinho do que deve ser feito, o que deve ser fomentado e para onde que a gente tem que ir enquanto país. Mas pode continuar, Henderson. Não, agora, feito essa compreensão de que nós temos essa estrutura, como é que nós analisamos o cannabis law, né, o direito canábico aqui no Brasil? Não tinha uma regra. Mentira, tinha regra sim. Antigamente, eu não sei se o Rafael já tropeçou nisso daqui, mas muito antigamente, eu falo na primeira metade do século XIX, havia um decreto autorizando o Brasil a produzir cânhamo em São Luís. Exatamente. Nosso querido São Luís tinha lá produção de cânhamo, que era utilizado para poder fazer cordas náuticas e as velas de navios. Porque é o melhor material, a melhor matéria-prima para isso. Então, veja, era estratégico para o país. O mundo mudou, né, maiormente por conta de uma política pública norte-americana, da qual criminaliza a cannabis, toda a forma de cannabis, dizendo que, olha, isso daqui é a droga da qual uma parte da comunidade utiliza, parte periférica, os pobres, especialmente os pretos, e aí nós queremos criminalizar isso. Então começa a ter toda uma perseguição à cannabis, e aí começa, então, no Brasil, fazer essa confusão histórica e deixa-se de lado a produção de cannabis. Então o tratamento jurídico que existia até então era o da lei de drogas, que vai dizer que a cannabis não pode ser produzida aqui por qualquer finalidade. Ela até prevê, olha, uma outra legislação, uma outra resolução, vai falar como é que vai funcionar para fins de pesquisa e para fins de saúde. Isso nunca aconteceu. É uma grande lacuna que ficou aí inerte. Diante dessa inércia, o mundo foi desenvolvendo e se mudando. E desenvolveu várias pesquisas e comprovou com evidências científicas de que o canabidiol e outros canabidioides têm função medicinal. E começa a ter uma demanda, portanto, de tratamentos com o óleo de cannabis, né, o canabidiol. Isso leva a uma judicialização, a um começo de judicialização. Então, algumas associações de pacientes vão conseguir autorização judicial. E aí, com receio de perder o controle da regulamentação, a Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da qual quem me acompanha sabe que eu já elogiei inúmeras vezes, todas as vezes que precisei falar da Anvisa, elogiei o trabalho sério que desenvolvem, que inclusive é uma das agências de vigilância sanitária mais sérias do mundo, muito respeitada. Defendi quando foi atacada por relação da questão das vacinas e tudo mais, porque merece defesa sim.
Bom, com receio de perder a onda regulatória para o Poder Judiciário, que já estava começando a dar sentenças favoráveis ao plantio para a utilização medicinal, a Anvisa solta a Resolução 344, da qual ela vai regulamentar o uso de canabidiol, a venda de produtos decorrentes da cannabis, né, medicinal ou não. E aí que começa o nosso problema jurídico aqui, que nós vamos debater pelo lado do desenvolvimento econômico. Rafael, você quer comentar a Resolução 344? Eu queria comentar exatamente essa questão de como que a proibição genérica da Anvisa ela acabou gerando uma cisão no mercado, que realmente foi uma política de drogas a partir dos anos 60, principalmente, que enfatizando os usos psicotrópicos da cannabis, fechou as portas, num momento de boom econômico, para um uso extremamente relevante. E aí, fechando as portas para esse uso extremamente relevante, mas num momento de ascensão econômica muito grande, a gente perdeu a possibilidade de ver o cânhamo enquanto ferramenta, uma ferramenta de desenvolvimento. Só que o momento no qual a gente está passando hoje é um momento muito diferente, porque é um momento que a gente está na baixa de um ciclo econômico e a restrição das cannabis acaba proibindo, impedindo toda um espectro de arrecadação e verticalização da indústria nacional. Então, a Anvisa, com as RDCs dela, seja as RDCs permitindo a importação individual dos medicamentos de cannabis, seja a 327, que deu uma abrangência muito grande, né, para a importação individual, que a portaria permitiu a importação de medicamentos com uma desburocratização muito grande, e a Anvisa está atenta, fazendo consultas públicas e percebendo essa necessidade do país. Eles ainda deixaram essa lacuna de tratamento igual para coisas completamente diferentes. Então, eu acho assim, um pouquinho o comentário que eu estou fazendo das RDCs da Anvisa é um pouquinho isso, que por mais que elas tenham essa visão de medicamento, até por uma questão de competência da Anvisa, a Anvisa tem que se balizar e ficar dentro da sua competência legal, ela não pode extrapolar aquilo que a lei diz que ela pode fazer, inclusive proibições, ela acaba criando uma assimetria para uma coisa que não é igual. Então, assim, a questão da portaria de importação de medicamentos, ela é muito relevante. Eu acho que é uma portaria que é fundamental para o país, mas ela acaba esquivando um pouco do marco regulatório do cânhamo. O que você acha, Renan? É exatamente esse o ponto. Ao fazer a confusão, ela está regulamentando inadequadamente. Isso por si só já geraria aí uma inconstitucionalidade, porque a administração pública não está sendo eficaz. Mas o ponto cerne do nosso debate aqui, que quando o Rafael e eu conversávamos, poxa, isso daqui a gente tem que falar, diz respeito ao desenvolvimento nacional. Bom, eu quero lembrá-los, né, veja que começamos falando sobre a relevância da Constituição para tudo que nós fazemos, que está no artigo 3º da Constituição, então bem no começo, que constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 2º, garantir o desenvolvimento nacional. Veja, quando eu falo garantir o desenvolvimento nacional, eu estou me referindo a todos os aspectos. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento cultural. Imaginem vocês se alguém virasse e falasse, olha, a internet vai ser o futuro. E aí nós, com receio da internet, porque a internet você vai poder cometer crimes, com a internet você vai poder ter acesso a conteúdos inadequados, como é que vamos cuidar das crianças. Com esse receio vem uma regulamentação por parte do Estado, vedando a internet aqui. Não, a internet vai ter apenas um acesso assim e assado. Nós estaríamos restringindo o desenvolvimento do nosso país, da nossa sociedade, da nossa economia.
O mesmo, por exemplo, se diga, já que estamos usando o exemplo da internet, em relação ao 5G. Se o Estado brasileiro se negar a regulamentar o 5G aqui no Brasil, ou fomentar o 5G aqui no Brasil, nós estaremos colocando o Brasil no retrocesso mundial, na contramão do desenvolvimento global tecnológico e social. Bom, dado esses dois exemplos, é que eu quero mencionar em relação ao cânhamo. O cânhamo para a agroindústria, da qual o nosso país ele é dependente em grande parte do seu PIB, o cânhamo industrial ele é um novo passo de revolução e de desenvolvimento, especialmente porque ele tem uns aspectos sustentáveis muito interessantes. Diferentemente de outras plantas, por exemplo, eucalipto, que puxa muita matéria-prima, muita água do solo, o cânhamo não. Ele aduba o solo onde ele é plantado, porque as suas raízes elas têm a capacidade de nutrir o solo, de fixar nitrogênio no solo. Tanto que a raiz do cânhamo industrial é vendida como adubo. Então imaginem vocês, quando o Estado brasileiro regulamenta inadequadamente o cânhamo industrial, confundindo-o com o uso adulto, recreativo, como quer que seja, e por isso vê uma regulamentação estrita, válida para todas as formas de cannabis, no fundo ele já está sendo inconstitucional ao vedar o desenvolvimento nacional. Porque é um princípio, é um objetivo da República Federativa do Brasil. Ao fazer inadequadamente a realização desse objetivo, eu estou o quê? Atrasando o desenvolvimento nacional. E veja aqui, quando estou falando da possibilidade de um desenvolvimento econômico, eu não estou pensando, puxa, empresários farão mais dinheiro. Eu preciso sempre lembrar que não é possível plantar, colher, destinar na forma de matéria-prima se não tiver empregos sendo gerados e pessoas trabalhando ali. Então, no momento de crise, da qual 20 estados brasileiros já bateram recorde de desemprego, índices que nunca tinham visto, eu poderei gerar novos postos de trabalho através de uma economia que não pode ser implantada ainda no Brasil por conta de uma inadequada regulamentação. Os cofres públicos estão sofrendo por conta do retrocesso econômico, estão sofrendo por conta de todos os auxílios que são importantíssimos, aliás, estão atrasados, já deveriam ter saído para que a população consiga sobreviver nesta época. Isso mexe com as contas? Mexem com as contas. Por que não permitir, então, o desenvolvimento de um novo mercado, da qual você poderá tributar com sucesso, com margens adequadas para o desenvolvimento deste mercado? Não pode ser predatório, temos que lembrar disso, mas será uma nova fonte de rentabilidade, de tributação para o Estado brasileiro. Nós estamos falando novamente aqui de números, da qual as projeções no mercado global são altíssimos. E o Estado brasileiro, ao regulamentar inadequadamente, impede de que a nossa sociedade tenha a livre iniciativa, notem bem, artigo 170, inciso 4º da nossa Constituição Federal. Quais são os princípios da nossa economia aqui, dado pela Constituição da livre iniciativa? Eu estou impedindo de que a nossa comunidade possa participar dessa corrida global que está acontecendo para se tornar produtores, fornecedores de cânhamo industrial, porque há um tabu, um receio de que o Estado regulamentador não possa mexer, colocar a mão nesse vespeiro, que eu falou em cannabis, nós lembramos de todo o tabu que tem por detrás disso e não vamos falar disso. São coisas completamente diferentes. Novamente, é como se eu estivesse falando, criando uma mesma resolução valendo para o dog alemão e o chihuahua. Veja, as orquídeas, eu chamo de orquídeas, mas elas são diferentes entre si, com cores diferentes entre si, com cheiros diferentes entre si, com periodicidade diferentes entre si, mas eu chamo de orquídea do mesmo jeito. O Estado está incorrendo numa infantilidade regulatória que nós não podemos aceitar. Rafael, passo para você a palavra agora, que eu já apontei 2 inconstitucionalidades aqui relacionadas ao desenvolvimento econômico, eu queria ouvi-lo até mesmo sobre o mercado, que é potencial nisso. E é muito bom você trazer esse exemplo de regra constitucional que se aplica ao caso brasileiro e a gente trazer um exemplo concreto que foi exatamente a aplicação disso, mas em outra jurisdição. A gente teve, nos Estados Unidos, em 2018,
foi aprovado o Farm Bill de 2018, é uma lei americana que tem inúmeras disposições, assim, versa sobre vários temas, e ela é reproduzida a cada 4 anos. Então, em 2014, já houve uma atuação forte da indústria, principalmente dos estados do sul dos Estados Unidos, que demandavam uma solução econômica para os seus representantes. E que era? Eles eram fortes produtores de tabaco, e o tabaco, como a gente sabe, está cada vez menos sendo consumido. Ele está cada vez menos descolado, cada vez mais demonizado. Então, o consumo do tabaco caiu muito. E as jurisdições têm, inclusive, normas específicas para desincentivar o uso de tabaco. Só que você tem economias que, assim, pelo menos 100 anos, tinham suas fontes principais de renda no tabaco. Então, a gente tem um cenário em que um estado inteiro tem grande parcela da sua arrecadação vem do agro, especificamente do tabaco, que nem o Kentucky, por exemplo, e eles estavam ficando sem dinheiro, porque cada vez mais a venda era menos rentável por metro quadrado, hectare. Então, o que eles falaram? Eles falaram, olha, a gente tem uma coerência muito grande aqui entre a nossa linha de produção, o plantio, tudo com essa outra planta aqui, falando para os parlamentares deles. Falaram, essa planta é o cânhamo. Cânhamo não deixa doidão, cânhamo não é maconha, cânhamo não tem uso recreativo. É importante a gente só fazer um parênteses aqui para a gente também não ficar demonizando cannabis com alto teor de THC, porque ela tem inúmeras utilidades, como você bem falou, Henderson, que são utilidades medicinais necessárias para um desenvolvimento do país enquanto remédio, enquanto desenvolvimento econômico, mas é uma característica peculiar do cânhamo que realmente ele não tem, a não ser que você, enfim, faça um uso muito atípico dele, ele não tem. Você fumando o cânhamo, você não tem a possibilidade de ter uso psicotrópico, uso adulto, uso recreativo. Então, qual foi esse movimento lá nos Estados Unidos? Eles estavam numa crise econômica já antiga, esses estados, tiveram uma piora dessa crise com uma guerra fiscal com a China, lá para 2016, 2017, e isso culminou no segundo Farm Bill de 2018, que versava sobre a cannabis, legalizando o cânhamo industrial. Só que toda essa articulação foi uma articulação com um foco eminentemente econômico. Os estados queriam levar desenvolvimento, eles queriam não só, porque o cânhamo, a gente pensa assim, o cânhamo, a gente vai vender a planta. Não é só isso o que é rentável, não é só também os canabinoides, não é isso. Por exemplo, você tem uma necessidade de desenvolvimento de bens de capital, tipo as colheitadeiras, as máquinas de transformação, que é muito relevante para um estado. Tanto que a gente, assim, é quase uma regra, uma régua para você medir o índice de desenvolvimento de um estado, que é a capacidade do estado em produzir esses bens de capital. Então, a gente no começo, lá quando a Inglaterra começou a desenvolver os teares mais modernos, etc., era um critério muito relevante você conseguir ou replicar os bens de capital, o tear a vapor, as máquinas mais modernas, quanto você fazer máquinas ainda melhores. E isso é um ponto relevante, porque a gente fica pensando, não, beleza, a gente vai plantar isso aqui, a gente vai vender commodity e vai continuar o Brasil sendo Brasil. Não, a gente consegue, se a gente integrar Embrapa, universidade, iniciativa privada, a gente gerar pesquisa e desenvolvimento, inovação e ser líder num tipo de produção de bens de capital, de inovação, de produtos finais, isso tem um alto valor agregado. E talvez o maior valor agregado disso, o maior benefício disso para a nossa indústria, seja exatamente a gente ter mão de obra capacitada, qualificada dentro do país, para a gente não ficar importando conhecimento o tempo inteiro. Então, a gente está passando por um processo de desindustrialização muito grande. A gente estava até falando com o deputado Fábio Tradi, semana passada, exatamente isso, que ele tem até um vídeo dele citando Rajun Chang, citando como que os países desenvolvidos chutam a escada
os países não desenvolvidos ainda, e essa é exatamente uma forma. Se você legaliza um bem no meio, assim, eles fizeram antes, né, um pouco da pandemia, que foi uma crise econômica global, mas outros países que estão fazendo agora estão utilizando o cânhamo como uma ferramenta contracíclica. A gente já tinha em 2016 caído aqui numa crise econômica 2014 a 2016 muito ruim. A gente não conseguiu se recuperar dela. Veio a pandemia, a gente foi lá para baixo. Então a gente chama isso que a gente está na baixa do ciclo econômico. Só que a gente está meio sem oxigênio, a gente não tem muito o que fazer. Então o Estado precisa de formas de gerar desenvolvimento. Só que como que ele vai fazer isso? Ele precisa de dinheiro para fazer isso. E a gente não está mais conseguindo tributar coisas, a gente não consegue mais pagar imposto sobre nada. Então, uma forma, inclusive sugerida pela OCDE, para sair da pandemia, da crise da pandemia, é tributar novas fontes de arrecadação, a legalização de novas fontes de arrecadação, tributar mercados que hoje em dia não são tributados, é uma excelente política pública para um Estado gerar emprego e desenvolvimento. Só que a gente não está fazendo isso. E a gente está ficando para trás. O Uruguai já legalizou isso há muito tempo, o Paraguai é um pouco menos, mas também já tem seu tempo. Outros países da América Latina, que você falou também. O México talvez vire o maior mercado interno de cannabis do mundo. A Europa, que não é boba, nunca proibiu o cânhamo, sempre fez a restrição de cannabis medicinal, né? Alguns países sim, mas o bloco europeu sempre manteve legalizado. A China, que também não é boba, né? Nunca deixou de explorar o cânhamo industrial. Por quê? Porque é uma coisa extremamente versátil que gera uma integração muito grande da indústria. A gente não vai só vender plantinha. A gente vai produzir bem de capital, a gente vai produzir medicamento, a gente vai produzir um monte de coisa. E no caso do cânhamo especificamente, que a gente quer um pouco desvencilhar o uso só medicinal, a gente tem concreto de cânhamo, que é infinitamente mais sustentável que concreto normal, só que a construção civil hoje é um dos maiores poluidores do país. Uhum. Então, a gente dando essa possibilidade de integrar indústria, universidade, mercado, e gerar conhecimento, e gerar emprego, e novas fontes de arrecadação, assim, gritante a inconstitucionalidade, como você bem disse, a partir do 170, parágrafo 2º, de a gente não fazer isso. A gente está literalmente fechando o olho e falando, não, isso aqui não existe, vamos continuar fazendo do jeito que a gente está fazendo. Ainda no 170, ele vai falar da sustentabilidade desse desenvolvimento. Ou seja, que é um princípio do desenvolvimento econômico, do mercado, né, da forma que o Estado vai fomentar a economia aqui, é o da sustentabilidade. Você mencionou a questão do concreto. Há inúmeras outras coisas que é interessante nós falarmos, até porque a grande preocupação do mundo agora é, nós temos que ser sustentáveis para a próxima geração e para a nossa própria sobrevivência, inclusive. Veja-se que no Brasil a grande fonte de celulose, por exemplo, é o eucalipto, que, como eu bem mencionei, ele tem acabado com fontes de água e mudado sensivelmente o clima, esquentado por conta de ele estar retirando muita matéria orgânica do solo, não ser possível repor isso, além de retirar muita água. Então, riachos secaram e tudo mais. Cânhamo é uma excelente fonte de celulose e muito mais sustentável. Então, veja-se que ele tem ciclos muito mais rápidos para poder fazer extração. Então, eu não preciso plantar uma floresta, né, derrubar uma floresta e plantar outra só de eucalipto. É possível fazer o uso do plantio do cânhamo como entre safra. Então, dá para você coloca ele na safrinha para recuperar o solo. Você coloca ele na safrinha para recuperar o solo, porque, como acabei de mencionar, a raiz dele tem propriedades de adubo, de adubar o solo, por fixar nitrito e nitrato. Exato. Além disso, nós teríamos outra fonte de celulose, teríamos outra fonte de têxtil, né, para poder fazer tecidos que são bem mais resistentes. Há uma utilização, Rafael, já que mencionamos a questão do desenvolvimento cultural, que pouco se menciona, mas há os derivados culturais do cânhamo. Por exemplo, há uma marca de tênis que fez um tênis de cânhamo. Toda uma cultura ligada à planta adquiriu aquele tênis, até porque ele era mais resistente do que o normal, porque o tecido é muito mais resistente. Tem uso gastronômico dos anos 90. Você teve esse, durou até os anos 2010 por aí. Você tem uso gastronômico, dá para você retirar e fazer temperos ali. Né? É uma coisa que pouco se fala,
Mas imagina só vocês, a publicidade que teria um restaurante falar, olha, temos pratos com cannabis. Esse prato vai deixar você chapado? Não vai, porque não tem THC para isso. Mas a publicidade que isso gera, a movimentação que isso faz, além de você poder exportar isso, né? Você não fica dependendo de importações. Não, o Brasil tem toda a condição de começar a ser o país que exporta, né? E diferentemente do que fez e faz ainda com outras situações econômicas, ele pode produzir e transformar aqui mesmo a matéria-prima. Ele não vai fazer a aquisição disto do exterior, como faz com minério de ferro, como faz com petróleo. Não, ele mesmo faz toda a transformação aqui e vende isso já transformado, já vende isso agregado para o exterior. Nós já temos já a mão de obra, como a Cristine tem bem mencionado aqui nos nossos comentários, já tem a mão de obra, já tem uma indústria que está acostumada já, que foi desenvolvendo, por exemplo, para cana-de-açúcar. Você tem toda uma indústria voltada à cana-de-açúcar, inclusive a criação de colheitadeiras e a manutenção disso e tudo mais. Dá para facilmente adaptar, expandir, melhorar, termos novos mercados e termos uma coisa que é como acupuntura. São poucos os pontos que você estimula, mas esses pontos são suficientes para preencher todo um organismo. É claro que nós temos que olhar no contexto macro, tem outras coisas, outras reformas que o país precisa, etc, etc, mas o simples estímulo, ou melhor dizendo, não precisa sequer estimular, porque tem investimento internacional e nacional interessado nisto. Sim. A simples regulamentação adequada, e veja, pedir uma regulamentação adequada não é pedir muito, é pedir o mínimo esperado da estrutura jurídica de um país que pretende ser grande. Uma regulamentação adequada para o seu tempo, que saiba dialogar com a realidade. Chamar tudo de cannabis e regulamentar tudo do mesmo jeito é você minimamente estar prezando por não querer tapar o sol com a peneira e colocarmos na obscuridade econômica. Isso é inconstitucional, porque fere o objetivo da República. Isso é inconstitucional porque fere o desenvolvimento nacional. É inconstitucional porque fere a livre iniciativa. E quando eu falo em livre iniciativa, eu não estou falando que tudo é possível, aqui é terra de ninguém, todo mundo faz o que quer. A livre iniciativa, ela pode e deve ser regulamentada em devidos níveis, em vários níveis. Aí vai vir a discussão de qual modelo de regulamentação, se mais ou menos, se liberal ou conservador, que é uma grande discussão que economistas têm, nós ouvimos o mercado falando tudo o tempo todo. De todo modo, por ser um tema sensível, acho que todos nós concordamos de que haja uma regulamentação, mas que ela seja adequada, Sim. que ela corresponda à necessidade. Se tiver que haver uma fiscalização, que seja falado como é feita essa fiscalização, que essa fiscalização ela não seja impeditiva, porque tem um ponto também de que, a depender do nível de fiscalização ou de regulamentação que vai se propor, nós estaremos filtrando os players. Então o Estado vai estar dizendo... maiores. Exatamente, só aqueles que vão decorrer de uma grande grupo internacional vai conseguir atender esse tipo de exigência por ter capital suficiente para investir nisso. Aí nós temos que discutir também que nível de desenvolvimento nós estamos querendo propor. Um que impacte, mas cuja divisão de lucros disso não fique em reinvestimento no país e saia, ou algo que nós possamos, que grupos econômicos nacionais e internacionais, não há nenhum problema disso, possam, em condição de igualdade, aí respeitando, portanto, o mandamento da livre concorrência, que também está lá no artigo 170, possam desenvolver, aplicar esse novo mercado, que é o novo oceano azul da economia do agronegócio a ser desenvolvido aqui no Brasil. Então, note que aqui já ampliamos para 5 inconstitucionalidades, que a regulamentação inadequada e insuficiente está causando. Nos comentários as pessoas mencionaram, mas a preocupação com o ser humano e com a saúde e tudo mais. Eu só queria dizer para vocês um ponto da regulamentação atual. É possível desenvolver medicamentos no Brasil com base em canabidiol? É possível, desde que o canabidiol caia do céu ou seja importado a um valor altíssimo. Ou seja,
quem é que vai conseguir custear isso? São, novamente, as pessoas que já teriam acesso pela importação, que não é barata. Exato. E a gente viu isso, a gente ficou. Pode continuar. Não, eu ia mencionar, aqueles que dependem do SUS, aqueles que não têm condição de acesso, vão continuar sofrendo. Então veja que uma regulamentação inadequada, ela gera inconstitucionalidade para todos os lados. Nós mencionamos aqui da cannabis, do cânhamo industrial, como surgiu isto nos comentários em relação à saúde, eu já vou colocar também. Há a preocupação também com a saúde, porque essa regulamentação ela também está eclipsando o direito fundamental à saúde. É uma regulamentação que foi criada visivelmente para manter o controle da regulamentação e isso não ser feito pelo judiciário às pressas e sem um debate em relação a isso. O que também é nocivo. Né? Cada juiz sentenciando de uma forma, nós vamos ter pessoas com liberdades e restrições distintas e isso também não é bom para o país. Isso não é adequado para o país. Mas você ter uma regulamentação insuficiente que causa aqui uma leva aqui de inconstitucionalidades, e veja, eu não estou falando de está ferindo legislação infraconstitucional, porque está ferindo também. Eu estou mencionando a Constituição. Se é insuportável ter algo fora da Constituição, é nocivo para todo o ordenamento e para a sobrevivência da nossa comunidade, mais ainda deve-se dizer de uma resolução que está causando tanta bagunça como nós mencionamos aqui. Rafael, contigo, falei bastante. Exato, não, muito bom seus comentários, porque é exatamente isso. A gente fica pensando que livre iniciativa é uma coisa, assim, a gente às vezes dá uma conotação, muitas vezes pejorativa, dependendo das coisas, dos argumentos que a gente vai dar, mas é importante a gente lembrar que a indústria é uma coisa extremamente complexa. E a gente viu agora, no começo da pandemia, que o Brasil passou por um processo de desindustrialização tão grande que a gente não produz, acho que a gente produz 2% dos IFAs, que são os insumos farmacêuticos ativos, que a gente utiliza. Então, desde o começo da pandemia até o final, até o momento atual da pandemia, que a gente pode falar que é o final, a gente está vendo que a gente não tinha, até quando se cogitou a questão da cloroquina e da hidroxicloroquina como sendo a panaceia, que a gente percebeu que não era isso, a gente viu que a gente não conseguia produzir isso no Brasil, a gente dependia do insumo da Índia. Então e a Índia, né, também acreditando na eficácia no remédio, acho que isso era março, abril do ano passado, a gente teve uma restrição ao acesso a esses insumos. O que isso significa? A gente não tinha o tijolo para fazer a casa. A gente não conseguia, porque a gente não produz tijolo no Brasil. Então, se a gente for assim, já é complicado uma indústria legalizada, que nem a indústria dos fármacos, que é uma indústria muito regulamentada, mas a gente é permitido comprar remédio, a gente é permitido fazer remédio, já é muito difícil equacionar os critérios, as condições necessárias para a gente ter uma indústria de ponta que efetivamente atue no país, porque aí a gente tem os problemas atuais do mundo terceirizar a industrialização. Então a gente manda para outros países a possibilidade de produzir aquilo que nós precisamos, e aí a gente compra, por uma questão de grande escala, especialização, a gente compra esse produto, em teoria, mais barato. Só que tudo isso tem um preço, e a gente está vendo isso muito bem agora. Então, no Brasil, se tiver uma guerra e a gente ficar sem acesso, isso é uma coisa que meu pai sempre fala, a gente morre de gripe, a gente morre de dor de barriga. Então, gripe, né? Uhum. A gente morre não a gripezinha, né? Isso, exatamente. Rafael, que bom que você mencionou esse ponto, que eu tinha anotado para poder também falar sobre isso. Há uma questão de soberania, de autonomia nacional muito importante. A pandemia ela demonstrou que nós todos somos vulneráveis. Eu queria, aliás, mandar um abraço, porque está aqui nos ouvindo a professora Karina Gouveia, professora de Direito Constitucional da Universidade Federal do Pernambuco, na gloriosa Universidade Federal do Pernambuco, que tem feito análises muito interessantes sobre o contexto global, né, sobre como se dá toda essa dinâmica de relações de poderes. Fica muito evidente, ao observarmos o que acontece na pandemia, a nossa vulnerabilidade enquanto Brasil. Veja-se, compramos não sei quantos EPIs, não sei quantos milhares de EPIs
da China. Ainda teve isso. Ainda teve isso, veja só. Nós não produzíamos aqui. Bom, numa simples passada que precisou do navio abastecer nos Estados Unidos, ficou por lá. Nós não recebemos. Então, isso sem contar respiradores, uma série de outras coisas. A dependência que nós temos hoje de uma série de insumos básicos do mercado internacional é assustadora. A nova onda, eu espero que tenha ficado muito claro a quem está nos ouvindo neste momento, se não ficou ainda, permita-me enfatizar um pouco mais. A nova onda econômica, que é o da sustentabilidade, que é o de procurar novas fontes de matéria-prima, inclusive, passa com todos os olhos atentos agora para a questão do cânhamo industrial. Se nós perdermos a chance de sermos pioneiros nisso, ou ainda que não sejamos pioneiros, porque já não somos, nós estamos querendo entrar a tempo de surfar a onda adequadamente. Nós vamos, mais uma vez, ficar no retrocesso do mundo, dependendo do mundo para fornecimento de tecnologia, de ciência, de maquinário, de tudo aquilo, para minimamente nós começarmos a dialogar na grande mesa internacional de exportação e importação de matérias-primas. Então, há de se dizer que este é um momento estratégico. Esse debate ocorre num momento muito importante, não só para a recuperação da economia, e reitero aqui o desenvolvimento nacional, que é um objetivo da República, mas também uma questão estratégica de proteção da nossa sociedade para ficar menos vulnerável no novo modelo econômico que está por surgir. Então, veja, citamos o 5G, acho que é uma coisa que para todo mundo já é mais conhecido. O que o 5G representa? Para tecnologias, o cânhamo representa para a indústria. Então, nós precisamos estar atentos para não ficar atrasados na Idade Média econômica por conta de uma regulamentação insuficiente aqui. Exato. E essa questão dos novos entrantes, dos primeiros entrantes, isso é uma questão de teoria econômica. É muito claro, são muito claros os benefícios para, assim, seja um empresário num país, seja um país no mundo, que quem entra primeiro tem uma vantagem muito grande. E é exatamente isso que a gente está falando. São tecnologias de ponta, porque a gente já está no mercado extremamente competitivo. Então, você não vai começar a colher cânhamo com uma foice e uma luva. Então, não é assim que vai acontecer. Então, a gente vai ter que ter uma tecnologia de ponta que a gente já vai ter que comprar. E quanto mais tarde a gente entrar, mais cara essa tecnologia vai ficar, mais evoluída ela vai estar. E assim, a gente já está, ou seja, a gente está num contexto econômico agora em que já existe certa demanda para o cânhamo industrial, mas essa demanda só tende a aumentar, porque exatamente como você falou, são inúmeras as utilizações. Então, e a questão da sustentabilidade vai cada vez mais demandar, vai puxar os usos do cânhamo para todas as áreas da indústria. Outro dia eu estava vendo bicicleta de cânhamo, a questão do tijolo para construção civil, semente para alimentação. A semente tem, se não me engano, ela tem mais proteína, ela tem a mesma quantidade de proteína por grama do que frango, né? Então, assim, é muito grande e é um alimento extremamente saudável, porque as gorduras que ela tem são muito saudáveis. E a questão da alimentação, a fonte de proteína, é uma preocupação. As pessoas estão vendo aí novos pratos surgindo com insetos, porque o mundo não vai dar conta de fornecer proteína suficiente aos seres humanos, unicamente oriundo de proteína animal. Então, é um ponto relevantíssimo que você menciona. É o da segurança alimentar. Passa fome, proíbe comida. Isso é coisa de doido. Isso sim, é surreal. Não dá para entender. E é isso, é um medo irracional. A gente está vivendo um momento, no mundo, uma onda de populismo muito forte, que a gente está tendo uma negação da ciência. Então, quando a gente vai negando a ciência, a gente começa a fechar as portas para um método, uma linguagem que nos deu o maior desenvolvimento, o maior salto de desenvolvimento e qualidade de vida. Foi a ciência. A gente não consegue fazer as coisas que a gente faz, resolver os problemas que a gente resolve para um tamanho de população mundial que a gente tem, sem a ciência. Então, a gente vai fechando as portas e aí a gente vai sofrendo as consequências. Só que os estados que estão mais fechados, que é bom a gente deixar claro
que não é todo mundo que está fechando as portas para a ciência, quem não está fechado, está investindo, está gerando mais dinheiro, está acumulando riqueza em comparação ao resto do mundo. Com isso, está gerando mais emprego, está investindo em saúde pública, está investindo em educação e fica retroalimentando um círculo virtuoso, que é o oposto do que a gente está fazendo. A gente está agora na baixa, de novo, na baixa do ciclo econômico, podendo ter uma coisa. A gente também não quer falar que cânhamo é panaceia, que cânhamo vai curar todos os cânceres e a gente vai viver felizes numa roda de ciranda ali de mãos dadas. Não é isso. É uma discussão séria, mas que, enquanto ferramenta, ele pode ser muito útil como política pública para a gente sair da crise que a gente está. É uma injeção de dinheiro. É uma injeção de dinheiro que vai circular dinheiro. Não é uma injeção de dinheiro específica para um setor só, porque não é só o agro que vai ganhar. Não, ele afeta todos os setores. Exato. Você mencionou bem, nós temos um discurso biopopulista, ou seja, apropria-se de narrativas científicas sobre a vida e fica martelando nisso como forma de campanha para manter um grupo específico de eleitorado a favor daquilo ali. É necessário nós acordarmos, é um novo iluminismo, acordarmos para uma racionalidade que estamos perdendo. Nada do que foi dito aqui... Muito exatamente. Bom. Nada do que foi dito aqui trata-se de fake news. Não, tenho certeza que Rafael estudou muito para dizer o que disse, para poder ter conhecimento suficiente em tantas áreas para hoje falar do impacto que a produção econômica industrial de uma planta poderia ter. Eu precisei fazer 2 doutorados para poder chegar e conseguir ter esse nível de compreensão. Não estamos aqui discutindo na mesa de churrasco ou na beira do balcão de um bar e simplesmente falando, acho que isso daí não é bom, não. Não, estamos falando aqui de dados. Estamos falando aqui, inclusive, já que não somos pioneiros, estamos falando de números que vêm de outros países. Exato. Que relatam o benefício que a tributação do cânhamo trouxe a esses países. A gente está só mencionando o benefício da tributação do cânhamo. Imagina tantos outros de circulação, geração de rendas, de novas tecnologias, de desenvolvimento industrial do país e do impacto que isso dá também de segurança às famílias de que vão ter emprego, prosperidade, elas poderão planejar, poderão estudar, seus filhos poderão estudar, trabalhar nessa indústria porque é um ciclo virtuoso. Diante de tudo que nós temos visto de desmanche, que por exemplo, a desindustrialização que você bem mencionou, Rafael, parece-me que o que seria simplesmente modificar a regulamentação nos possibilitaria que a sociedade civil se organizasse ao redor dessa regulamentação adequada para começarmos a girar a roda econômica da prosperidade social num sentido favorável, num sentido finalmente virtuoso. Eu sei que tem pessoas aqui nos acompanhando, se alguém quiser mandar pergunta para nós, aproveite, já estamos falando quase. Ótimas perguntas, mas realmente eu também não me atentei para o horário, mas eu acho que o nosso tempo vai acabar daqui a pouquinho. Então, assim, se alguém quiser mandar perguntas, gente, muito bem-vindas. É agora, exato. Que aí a gente talvez fique um pouquinho aqui contra o relógio, que já vai dar o Já vai dar tempo. 1 hora que nós estamos aqui, então se alguém tiver alguma pergunta... O bom de conversas boas é isso, elas fluem e tudo mais. E vejam, essa é a primeira vez que eu converso face-to-face com o Rafael, para ver como conversas boas fluem, né? Normalmente não fluiria tão bem assim. Mas estou vendo que as pessoas estão tímidas, não estão... Mas, Renderson, então deixa eu aproveitar que o pessoal está tímido, deixa eu deixar aqui meu agradecimento mais uma vez para você. Muitíssimo obrigado por participar dessa live comigo. A NC, como um todo, está muito feliz com a sua participação. Eu acho que a gente precisa realmente colocar para fora essa mensagem que você trouxe para a gente, dessa irracionalidade da proibição do cânhamo industrial e da inconstitucionalidade, que é a forma jurídica que essa questão recebeu. Então, muitíssimo obrigado, e eu tenho certeza que, se você tiver interesse, a gente pode fazer vários outros encontros desses e discutir vários temas. Rafael, sou eu quem agradeço, certamente é uma grande oportunidade para mim, para nós debatermos ideias que são importantes para este país. Eu agradeço ao convite, especialmente parabenizo pela iniciativa da ANC, estou à disposição
para novos trabalhos, para nós seguirmos com esse debate, e certamente eu vejo que a bioética tem muito também a contribuir aqui nesse cenário com vocês. Então, sempre que puder, estou à disposição e vai ser um prazer continuarmos esse debate, inclusive pessoalmente, quando a pandemia possibilitar que estejamos juntos. Perfeito. Obrigadíssimo. Então, pessoal, alguém deixou alguma outra pergunta aí? Acho que, vamos ver A professora aqui. Carolina deixou uma pergunta, mas ela demanda outra live. Então, sobre o sistema normativo, querida Karina, queridíssima amiga, acho que nós vamos combinar uma live específica só para falar do sistema normativo, para mencionar também a ilegalidade. Hoje nós falamos de inconstitucionalidades, nós marcaremos então uma próxima para poder falar de ilegalidades que tem a regulação em relação ao ordenamento jurídico. Já tem uma antinomiazinha aí, hein? A gente já deixa aí a deixa para a próxima live. Certamente. Querido, que bom conversar contigo. Esteja bem aí, todos que estão nos ouvindo também, estejam bem. E se tiverem outras dúvidas que esse tema tenha decorrido, por favor, mande inbox, ou para o Rafael, ou ali pela ANC, ou para mim. Vai ser um prazer nós tentarmos esclarecer dentro do possível. Se não soubermos, a gente vai debater, vamos atrás e traremos aqui mais respostas a vocês. Perfeito. Obrigadíssimo, Henderson. Obrigadíssimo, pessoal. E até a próxima. Até, um forte abraço.